Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como realizar uma contagem condicional de células vazias no Excel. Como assim, né? O Excel tem uma função de contagem, né, que faz com que você consiga retornar o número de células vazias, né, de algum intervalo. Eu já fiz um vídeo sobre essa função, é a função contar.vazio. Inclusive eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu utilizei nesse vídeo para que você consiga ver a gente trabalhando de uma forma um pouco mais dinâmica no mesmo exemplo utilizado da versão anterior, tá? Então aqui a gente tem uma reforminha de um salão de festas, o nome de algumas pessoas e o valor que cada uma dessas pessoas deu, né, em forma de contribuição. No entanto, algumas pessoas confirmaram, né, a participação na reforma, mas não deram um valor. E aí então a gente calculou o quê? O número de participantes, né, utilizando a função conte.valores para a gente saber quantos participantes existem aqui. O número de confirmados, então a gente utilizou a função conte.num para contar então quantos números aparecem na coluna C, ou seja, né, realmente a quantidade de pessoas que resolveram dar uma contribuição. E a gente utilizou a função contar.vazio para calcular a quantidade de pendentes, né? de valores pendentes aqui dentro. O que a gente fez aqui com a função contar.valores? A gente só selecionou esse pequeno intervalo aqui. Por que contar.vazio, desculpa, né? Por quê? Porque se a gente fosse selecionar a coluna C inteira para contar células vazias, o Excel iria, obviamente, contar todas as demais células aqui de baixo, a gente não teria o resultado real, né? A gente precisaria apenas considerar esse pequeno intervalinho aqui. E é então que mora o impasse. Por quê? Porque se eu precisar adicionar mais dados aqui, né, mais pessoas aqui embaixo, eu vou ter que ficar modificando a minha fórmula sempre para que ela abranja também as demais células relacionadas com as outras células aqui da minha coluna B. Então, eu não conseguiria fazer uma contagem dinâmica, né, que abrangesse também as células da coluna C correspondentes, né, ao preenchimento de dados aqui na coluna B. Mas há uma maneira de fazer isso. Na verdade, há algumas maneiras de fazer isso. Eu vou te ensinar uma delas hoje, que é através da função indireto. Vamos lá então, vamos para a planilha de reforma, que é a mesma planilha que a gente tem aqui, tá? Então aqui na pendentes, o que a gente tinha feito, né? Deixa eu só ocultar essa aqui de confirmados, que a gente não vai utilizar ela só para sobrar um espacinho melhor aqui para a gente, né? Então vamos lá. Aqui na pendentes, a gente tinha utilizado a função contar.vazio, certo? E aí a gente selecionou esse pedacinho, tá? De C5 até C18, fechou o parênteses aqui, a gente tem 4 pendentes. Acontece que se eu precisar adicionar mais nomes, né, eu precisaria contar também aqui do lado, se esse nome contém um valor correspondente ou não. Se não contiver um valor correspondente, então significa que é uma pessoa pendente, não uma pessoa confirmada, né, como a gente havia feito já anteriormente. Acontece que o Excel não vai conseguir prever para mim quantas pessoas eu vou digitar aqui para ele ir alterando a nossa fórmula, ele não vai fazer isso, obviamente. Só que nós precisamos criar uma dinâmica para que ele consiga entender que toda vez que eu adicionar um nome aqui, ele também tem que levar em consideração nas contar.vazio as células correspondentes do lado aqui na coluna C. Tá? E existe uma maneira até relativamente simples de fazer isso. Só que a gente precisa entender a lógica primeiro, para depois entender que, na verdade, ela não é tão difícil. Então, primeiro vamos entender a lógica aqui envolvida. Então, a primeira lógica é justamente essa, tá? Eu preciso que o Excel leve em consideração a quantidade, né, de pessoas adicionadas aqui na minha planilha para que haja contagem na coluna C. A quantidade de pessoas pendentes de células vazias precisa levar em consideração a quantidade de pessoas cadastradas. A gente está falando de números aqui, né? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que esse intervalo aqui de C5 a C18, ele é dinâmico só de um dos lados, tá? Só na C18, na C5 não. Por quê? Porque a gente sempre vai começar a nossa contagem a partir da C5, a partir do primeiro dado aqui. A diferença é que ela vai parar na C18 quando eu tiver um nome na C18. Ela vai parar na C19 quando eu tiver um nome na C19, tá? E assim sucessivamente. Então, todo o restante aqui da minha sintaxe da contar.vazio, desde o início até C5, esse pedaço é estático. Esse pedaço aqui não muda. O que vai mudar é a C18, né? Então, o final, né? Então, até que ponto o meu intervalo vai? Como é que eu mudo esse final aqui para C18, C19, C20? Ela vai sendo alterada de 1 em 1 conforme houver um acréscimo de 1 em 1 aqui também. E olha o que vai acontecer aqui na nossa célula de participantes quando eu adiciono um novo nome aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a Laís. Tá? Então, vamos colocar aqui a Laís. E aí a gente tem, então, uma nova contagem de participantes. 15
mas o número de pendentes continua 4 porque ele está parando aqui na C18. Deveria ser 5, porque a Laís não deu nenhum valor ainda, então ela é pendente. Se toda vez que eu adiciono um participante aqui ele aumenta 1 na contagem da conte.valores, não seria então interessante utilizar essa mesma lógica para contar ponto vazio? Se eu tenho aqui um acréscimo de uma pessoa para cada vez, de um número, né, para cada vez que uma pessoa é adicionada, não seria interessante a gente também utilizar esse mesmo número para gerar a contagem final da minha contar ponto vazio? Ou seja, para eu alterar a última célula da contar ponto vazio? E agora então é que a gente vai destrinchar um pouquinho o que a gente vai fazer. Olha só o que vai acontecer aqui, tá? Deixa eu só dar um exemplo para você com a função indireto. Eu já tenho um vídeo bastante completo sobre a função indireta, é um vídeo um pouquinho longo, porque ela é uma função relativamente complexa, tá? Pode ser utilizada em vários âmbitos, inclusive. Recomendo fortemente que você dê uma olhadinha caso você queira se aprofundar nela, tá? Vou deixar o vídeo aí nos cards e também na descrição aí desse vídeo, ok? Para você dar uma conferidinha. Mas a função indireto, basicamente, como o próprio nome já diz, ela vai fazer algo totalmente indireto a que outras funções fazem no Excel. Então, ao invés de retornar um dado a partir de referências, ela vai buscar um dado e transformar esse dado numa referência, tá? Pode ser uma referência de células, pode ser uma referência de planilhas, pode ser uma referência de um nome definido, tá bom? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar a célula C5 aqui, simplesmente isso. Eu digitei C5. Eu não coloquei igual C5 para o Excel retornar o valor que está contido em C5, que sei que no caso seria 250. Não, eu só escrevi C5. E aqui embaixo, agora eu vou escrever C18, que é a minha última célula. Né? No caso aqui, C19. Vamos apagar a Laís aqui, tá? Vamos continuar com os dados que a gente tinha no começo, tá? Até a C18. Então, eu tenho até a C18 aqui. A primeira e a última célula. Olha só o que a gente vai fazer aqui, utilizando a função indireto. Uma soma utilizando essas duas células aqui, a inicial e a final. A gente vai fazer com que essa célula inicial seja o começo de um intervalo e a célula final seja o fim de um intervalo, tá? Então, olha só. Se eu vier aqui, por exemplo, e digitar soma, e abrir parêntese, o que eu posso fazer? Eu posso buscar C5 a C18 dentro da soma? Não, por quê? Porque o Excel vai buscar o quê? Ele vai buscar, na realidade, E7 e E8. Agora, como é que eu faço para transformar o C5 e C18 em uma referência? Através da função indireto, tá? Então, eu vou colocar aqui a função indireto, e aí a gente vai selecionar esse texto aqui, ó, C5, que no caso é E7. A gente está selecionando a E7, mas o valor de E7 é C5. Agora a gente vai concatenar esse dado. Para concatenar, a gente vai utilizar o E-comercial, né? Então, ele vai fazer uma junção de algumas coisas. Pode ser assim, uma concatenação de funções, uma concatenação de referências, ou até mesmo de texto estático, tá? E aqui a gente vai fazer, então, a união de um texto estático agora, que são os dois pontos, porque se a gente quer colocar aqui um intervalo na função soma de C5 até C18, então a notação no Excel desse intervalo é C5, dois pontos, C18. Então a gente vai colocar aqui um texto estático, para isso a gente vai utilizar aspas duplas, colocar o nosso texto aqui dentro, que seria apenas, né, os dois pontos, e aspas duplas novamente. Tá? Então aí a gente vai colocar novamente um E-comercial para fazer uma concatenação, e agora a gente vai buscar aqui a célula E8 que contém o texto C18. Fechamos a função indireto e fechamos a função soma aqui. O que o Excel está fazendo? A função indireto vai concatenar o resultado de E7, que seria C5, juntar os dois pontinhos e concatenar com o resultado de E8, que seria C18. Então, o resultado da função indireto vai ser o quê? C5, dois pontos, C18. E aí a soma vai utilizar C5, dois pontos, C18 como referência. Ou seja, ela vai fazer a soma disso aqui, de C5 até C18. Vamos dar um Enter aqui, 2.470. Se eu vier aqui e colocar C17, agora a minha soma é outra. Por quê? Porque a minha soma agora está pegando de C5 até C17. Eu estou excluindo o 350 aqui no final. Olha como ficou bacana agora. A gente não vai precisar modificar a soma em si, mas sim as referências que a soma está utilizando para buscar aqui na minha coluna C. Vamos transferir essa lógica para cá com a função contar ponto vazio? Então vamos lá? Então aqui a gente tem a função contar ponto vazio buscando de C5 até a C18, ok? Só que ao invés de usar C5 até a C18, tá vendo aqui, ó, C5 até a C18, a gente vai buscar uma referência que utilize de C5 até C18, né? Utilizando a função indireto. Então vamos lá. Indireto
Ok. E o texto de referência, eu posso fazer referência a essas células aqui, mas é claro que eu não vou deixar essas células aqui, né, para a gente ficar digitando aqui, não é esse o propósito. Eu posso simplesmente digitar essa referência aqui dentro, tá? Entre aspas, no caso, porque a função indireto vai tratar isso como um texto para virar referência depois, tá? Então a gente vai colocar entre aspas, tudo bem? C5, dois pontos, C18, que é o meu intervalo, entre aspas, ok? E aí eu vou fechar aqui o parêntese da função contar ponto vazio, né, que são dois parênteses aqui. Então a função contar ponto vazio vai buscar o quê? C5 até C18 como texto, tá? Dou um enter aqui, agora eu tenho pendentes 4. Poxa, Edu, basicamente você trocou 6 por meia dúzia, né? Porque você já tinha C5 a C18 dentro da contar ponto vazio, agora por que você pegou C5 e C18 para transformar numa referência se daria tudo na mesma? Daria tudo na mesma, realmente, e está dando tudo na mesma. Acontece que agora, como a gente utiliza um intervalo aqui dentro como referência para a função indireto mudar esse intervalo, a gente consegue fazer esse 18 se tornar dinâmico, né? Como a gente fez aqui. Então a gente vai concatenar para que a gente mude o final, porque lembra que a gente precisa mudar só o final. C5 sempre vai continuar C5. O final vai depender do quê? De quantas células eu tiver aqui dentro. E agora a gente vai criar uma condição para buscar o número de células aqui referente a quantas células eu tenho também na coluna B preenchidas com nome. E aí eu posso utilizar justamente a célula de participantes, né? Porque, veja bem, se eu tenho 14 participantes aqui, a minha célula está indo até a C18, o que está acontecendo aqui? 14 para 18 eu estou somando 4, né? Se eu aumentar aqui o número de participantes para 15, isso significa que houve um acréscimo de uma linha, né, de um participante. Então eu vou aumentar 5 aqui também. Então, ao invés de ser de C5 até C18, ele vai até C19. Se eu tenho 16 participantes, então agora eu tenho 2 linhas a mais, então ele vai até C20. Não é isso que está acontecendo? Então, conforme eu vou adicionando uma pessoa, eu vou adicionando uma célula também ao final do meu intervalo. Então, agora a gente vai deixar só o C5, né? O C5 não, o C5 2.C, porque o C também é fixo, né? A gente só vai mudar o número 18. Como é que a gente vai mudar esse número 18? Então, vamos deixar isso aqui como um texto, C5 2.C, e agora está faltando o número da coluna C, o número final do meu intervalo. Agora a gente vai fazer uma concatenação e vai buscar esse número. Que número é esse? Nesse momento, esse número é o 18. O que é o 18? Na verdade, é o número de participantes, que é F4, mais 4. Por que mais 4, Edu? Porque o número de participantes aqui, ele tem que acompanhar, no caso, né, a quantidade de células que estão daqui para baixo, né? Então a gente está excluindo, no caso, 4 linhas, né? Por quê? Porque essas 4 linhas elas não estão sendo usadas, né? Então a gente tem, por que a gente vai até a 18? Porque a gente tem essas 4 aqui em cima que não estão sendo utilizadas, né? 1, 2, 3 e 4. Os nossos dados começam da 5 em diante. Então a gente vai adicionar o número 4 aqui. Vamos dar um Enter. Olha só, pendentes 4. Vamos ver o que acontece quando a gente adiciona aqui novamente, como a gente fez, tá? A Laís. Vou colocar a Laís. Agora eu tenho 15 participantes e 5 pendentes, porque a Laís não teve nenhuma contribuição. No entanto, se eu chegar aqui e colocar 480, agora eu tenho 4. Por que eu tenho 4? Porque agora o Excel está pegando C5 até C, e aí ele pega F4 mais 4. F4 tem 15, 15 mais 4, 19. Então ele vai adicionar o número 19 ao C. Então o indireto vai transformar C5 2.C19 em referência para a função contar vazio utilizar esse intervalo como referência. Perceba o que a gente está fazendo aqui? A gente está mudando a última célula do intervalo para que esse intervalo fique dinâmico, e aí a função indireto transforma isso aqui, que é um texto, em um intervalo, e esse intervalo seja usado como parâmetro para a função contar ponto vazio. Então esse intervalo vai sendo alterado conforme eu for alterando os valores aqui. E a gente está utilizando justamente o número de participantes, né? Porque ele vai sendo contado conforme a gente for adicionando dados aqui. Então a gente está adicionando dados aqui, então o número de células vai aumentar aqui. Conforme aumenta uma aqui, ele tem que contar uma aqui do lado também. Aumentou uma aqui, tem que contar essa daqui. Aumentou aqui, tem que contar essa aqui, tá? Mas é claro que se você não tiver uma célula, né, que busque a quantidade de dados inseridos, o que você pode fazer? Pegar justamente essa fórmula aqui, né, conte.valores, e jogar no lugar da F4, que também vai funcionar, tá? Então, ao invés de F4, então você vai pegar isso aqui, deixa eu copiar tudo isso aqui para você, ó, copiar. Então, ao invés da F4, que já busca esse valor, se você não tiver um lugar que busque esse valor, você vem na F4 e joga a função aqui dentro, tá vendo? E
e aí a gente vai colocar a função aqui dentro, tá? Vamos dar um Enter, vai funcionar perfeitamente. Ela só vai ficar um pouquinho mais monstruosa aqui em cima, tá? Mas não vai ser difícil de entender. E aí, para simplificar a fórmula, claro, né, você não precisaria desse menos 2 mais 4, que você colocaria simplesmente mais 2, né, que seria o mesmo resultado. Porque a menos 2 está tirando da conta de valores e a mais 4 está fazendo essa inserção de 4 linhas. Se eu estou tirando duas e adicionando 4, né, no caso, tirando duas de uma função e adicionando 4 de outra, na verdade, se eu fosse juntar as duas, eu simplesmente poderia deixar só mais 2 aqui, né? Então funcionaria perfeitamente. Se você ficou com alguma dúvida, eu recomendo que você dê uma olhadinha no vídeo que está aí na descrição do vídeo sobre a função conte.valores, que conta os valores, né, e o macetinho que a gente utilizou aqui para remover duas células, tá? Então recomendo que você dê uma olhadinha nesse vídeo. Eu recomendo que você dê uma olhadinha também no vídeo de contar o ponto vazio, para a gente esmiuçar um pouquinho mais a função de contagem de células vazias, e também recomendo que você dê uma olhadinha no vídeo da função indireto. Entendendo essas três funções, com certeza vai ficar muito mais fácil o entendimento do que a gente fez aqui, caso tenha ficado ainda um pouquinho confuso, porque eu confesso realmente, né, que essa dinâmica que a gente utilizou aqui, aparentemente ela parece um pouco confusa de entender, mas ela está funcionando perfeitamente, né? Olha aqui, a gente vai colocar o Gustavo agora aqui, a gente tem 16 participantes e 5 pendentes. Como sempre, planilha na descrição para você baixar, baixe gratuitamente, ok? E você pode ter a planilha inicial para você treinar e também essa planilha final aqui para você já ter todos os resultados prontinhos aí para mexer, para você dar uma esmiuçada na fórmula e tentar mexer um pouquinho nela também, ok? Te vejo então no próximo vídeo, grande abraço, até mais!